Fala galera, estamos em mais um de Galho em Galho, o podcast oficial da Monk e uma temporada especial com CMOs. Vamos falar de marketing, falar como é que tá a mudança desse mercado que a gente tá dentro, que a gente vive tanto e que a gente, por ter vindo muito do mercado de inovação, tem aprendido cada vez mais, então é muito legal estar aqui. Eu sou Eduardo Vieira, sou fundador e CEO da Monk e estou aqui com o Emerson Cação. Se pudesse apresentar pra gente, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Meu nome é Emerson Cação, sou o CMO da Celme, né, a empresa que tem as marcas Renata, Galo e Todeschini, e estou há mais de 25 anos aí no mercado de marketing como CMO. Boa, acho que para começar já para causar um pouquinho de entender o que você tem feito, o que você acha que mais mudou do papel do CMO aí nos últimos tempos? No papel do marqueteiro, talvez? Eu acho que o head de marketing ou o responsável de marketing, ele está cada vez mais com uma visão completa do negócio, né? Ele pode ter nascido no início com um viés só de comunicação, mas a cada dia ele é um cara que olha a cadeia de valor inteira e que olha como fazer isso com o olhar do mercado, o olhar do consumidor, mas como agregar valor e tudo e ter consistência. Então acho que isso mudou um pouco. Ele está mais de negócios do que só comunicação. Legal. E conta pra mim aí um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória até aqui. Isso é uma história que pode ser longa, né, mas eu vou tentar fazer ela curta. Eu fiz marketing na SPM e fui convidado pela Nestlé para ser trainee. Então eu fui trainee da Nestlé, uma casa que eu respeito muito, com muita força de planejamento, né, e base de dados. E uma coisa que eu aprendi lá que foi fundamental para minha carreira foi eu fui como trainee, eu fui promotor de vendas, fui vendedor, fui gerente de filial, passei por toda a área comercial antes de entrar no marketing, e aí fui marketing em todas as categorias, mas principalmente em pet food, então fiquei lá 7 anos. Legal. Então do início a gente lançou Friskies no Brasil, e quando eu saí, 7 anos depois, nós tínhamos já comprado Purina, já Cara, tinha um negócio muito sólido no mercado brasileiro. E aí eu fui convidado pela Kraft. Fui para a Kraft, então a Kraft fiquei 2 anos em Curitiba, trabalhando com categorias principalmente bebidas, mas também trabalhei com sobremesas. Uma experiência muito boa. Kraft tem um viés de efetivamente financeira, né, um viés de finanças, de agressividade comercial, de velocidade, então trouxe um pouco isso. De lá eu voltei para o mercado, né, paulista, vim para São Paulo de novo, fui para Cadbury, que aí Cadbury é né, a Cadbury era uma casa da inovação, uma empresa de muita vibração, muito foco no consumidor, muita essência no consumidor. Então tem muita pesquisa, insight, discussão colaborativa, um ambiente pulsante para o consumidor. Então isso foi muito bom para mim. De lá eu mudei para Skin Cariol, então fui 3 legal. anos de Skin Cariol e peguei o processo de profissionalização e volta para a família, então eu vivi duas companhias no mesmo processo em 3 anos, aprendi muito, tanto com a profissionalização, o processo, né, e depois com a família, que é um viés de entender uma visão de um empreendedor brasileiro com uma empresa sólida, grande e crescente, então tem muita coisa boa que aconteceu lá. De lá eu fui para BIC, e aí Legal. BIC eu fiquei 7 anos, eu acho que BIC tem muita história, eu fui também GM de um spin-off, que é a Pimaco, que é de etiquetas adesivas, que todos os escritórios do Brasil têm, que era no Rio de Janeiro, então eu tive essas experiências internacionais e fiquei na BIC 7 anos. Depois eu fui para Hershey, então a Hershey, 2 anos na Hershey, uma empresa que é fantástica, daria um podcast só sobre ela, porque é uma empresa que eu amo muito, que eu acho que tem um valor muito grande, é uma empresa que faz muito bem para a sociedade, é uma empresa que ninguém Que legal. tem esse lado Por dela, quê? mas Por quê, exatamente? porque ela, dos 74% de share que ela tem, né, das ações, 100% do lucro líquido anual vai para causas sociais. Caramba. Então, é uma das poucas empresas no mundo que se dedica a isso, pelo fundo trust do fundador, que não tinha herdeiros, que deixou só para isso. Então, ela tem uma escola lá que se dedica à sociedade americana. Então, ela é um exemplo, assim, eu acho admirável, fora que toda a filosofia de alegria, de trazer, né, o enjoy, né, o joy com os produtos, realmente é vivida. Então, acho que é bem é bem do cerne mesmo da companhia fazer o que ela faz, então acho que ela é uma vitrine. Legal.
De lá fui para um desafio pessoal, que era uma holding nacional de 7 negócios, que chama JVMC, fiquei 2 anos. O principal negócio era uma empresa de reciclagem de vidro, de garrafas inteiras para a indústria de cerveja no Brasil, e foi um negócio que a gente fez do zero até crescer e vendeu para a Ambipar, que se posicionou, e aí a gente saiu do negócio e entre as outras operações, mas depois fui convidado para a Celme para voltar para a indústria de alimentos, aceitei o convite, estou lá há quase 2 anos e meio já lá. E aí é Uhum. onde eu estou hoje, acho que feliz com uma trajetória muito consolidada em negócios, você viu que todas Uhum. as mudanças se complementam, em cada empresa traz um olhar diferente, e aí Uhum. Boa. E o que que você acha que mais mudou de lá pra cá, assim, desde que você começou, desde quando saiu da SPM e foi, tá? é uma boa pergunta. Eu acho que não só mudou, como vem mudando e vai Aham. continuar mudando. E essa evolução constante é que faz o negócio ficar ainda vivo, latente e ainda crucial, né, para o mercado. É que marketing, no começo, era uma visão muito mais de comunicação e de Uhum. transformar atributos em comunicação, em Uhum. valores, em posicionamento, quer dizer, era um viés só de agregar valor na parte dos 4Ps, ou tá ali Uhum. muito mais focado, e dentro dos 4Ps mais focado em comunicação, né, em Uhum. produto. Às vezes pegava só um pena, não pegava. E muitas vezes o P mais de promoção ou publicidade, né, que é comunicação, era muito mais forte, e ainda tem empresas que ainda focam muito nisso. Mas eu acho que vem crescendo o entendimento de que marketing é a visão do consumidor, do mercado e da empresa, mas com consistência na cadeia de valor, quer dizer, Uhum. entregando valor em tudo, com viés de entender o negócio, entender a logística, entender a operação, entender a execução, Uhum. entender até fornecedores, parcerias, entender como se comunicar com quem, e agora tem mil maneiras de se chegar, né, ao mercado, não só o marketplace direto, ou direto ao consumidor, ou através do distribuidor, quer dizer, tem Uhum. muito elo nessa cadeia, e o marqueteiro que se quer eh, provar ou contribuir valor, Uhum. ele tem que ler todos os stakeholders da cadeia de valor e fazer a comunicação fluir em todos eles com Uhum. consistência. E como é que é dividido hoje o seu time? Como é que são as cadeiras? Como é que vocês se organizam? Eu tenho um time que faz o atendimento ao consumidor, depois eu tenho um time de marketing de produto, aí eu Uhum. tenho um time de trade, que é dividido entre marketing esportivo, eventos e merchandising. Então isso Uhum. tudo completa, né, o trade marketing, o marketing e o serviço ao consumidor. Uhum. A marca esportivo tem o Clube Renata, né? É É, isso, o né? Vôlei Renata Aham. a gente tem outros Aham. patrocínios, outras modalidades, mas o grande expoente é o Uhum. o Vôlei Renata, que está na Superliga agora, vencemos ontem o jogo. Conta um pouquinho dessa estratégia, acho que é legal, assim, acho que talvez o consumidor ou quem tá assistindo não entende que estratégia tem por trás de entrar, acho que talvez seja uma questão local e tal, mas como que vocês pensam na estratégia, como que vocês desenham a estratégia para conseguir reverter em venda, conseguir reverter em negócio? Acho que falando do Vôlei Renata, ou Uhum. falando do marketing Perfeito. esportivo, ele tem uma ligação muito direta com a cidade e com a Uhum. comunidade, né. Então, a família Celmi vem trabalhando na mesma região, né, há mais de 139 anos. Uhum. E ela tem um orgulho de pertencer e quer devolver à sociedade, no entorno, o máximo que ela puder. Legal. E o Vôlei Renata ele é uma unidade na cidade, porque você tem os 2 times de futebol, né, que tem Uhum. a rixa que separa a cidade, né, Sim. entre quem é de um time e quem é do outro, mas o vôlei une. E é uma Uhum. modalidade que é a segunda modalidade mais assistida no Brasil, é uma modalidade que tem valores que são respeitados, ele tem uma grande penetração, e a gente sempre fala que o nosso projeto ele é muito mais do que o vôlei, né. Nós somos o maior doador de alimentos do Banco de Alimentos de Campinas, através da arrecadação do time de vôlei. Nós temos a chuva de pelúcias, que faz a Uhum. chuva de pelúcias, Sim, eu né, lembro. no primeiro jogo da Superliga no ano, e recolhe mais de 1.500 pelúcias para as instituições da região. Nós temos um trabalho do Vôlei Academy, que treina treinadores de outros clubes, a gente tem categorias de base, a gente tem Instituto Crescer, a gente tem o Vôlei Day, que dá acesso a todo mundo, a gente tem a peneira, a gente tem as escolas que a gente atua junto. Quer dizer, a gente não procura o título. Claro que o Entendo. título é bom para reforçar e para criar valor, claro que a gente quer o Uhum. título, mas o que a gente busca é inspirar a sociedade
Legal. com valores que é de uma vida saudável através do esporte. E Legal. isso a gente vem conquistando. Acho que a entrega técnica Uhum. do produto vôlei é muito eficiente Uhum. e a gente vem agregando no entorno para a Uhum. sociedade. Então, essa é uma Legal. preocupação genuína de agregar, de entregar para a sociedade. Eu sou de Floripa, né? Em Floripa tem o case da CIMED, né? A CIMED fez isso com o vôlei, né? CIMED. Eu lembro que hoje todo mundo conhece CIMED, todo mundo sabe o João Adib, tá aparecendo no Globo todo dia. Mas eu lembro quando eu era criança mesmo, eu lembro que a CIMED, pra mim, CIMED era o nome do time, eu não ligava a marca. E aí hoje tem uma construção de marca. Então é super importante, porque realmente faz uma construção e tem uma força de. Claro que tem essa questão que você fala, muito social, muito forte, da família e tal. Mas ainda assim, eu tenho uma presença de marca muito forte do que os concorrentes desse médico. Eu lembro muito do vôlei, assim, eu lembro disso e eles pegaram muito o clube da cidade pra fazer bem parecido com isso. Até em outro podcast eu tive um comentário sobre isso, como o patrocínio e o porquê disso. Nós Uhum, temos uma empresa que chama ESM, que é a empresa que é a dona e a gestora do projeto em si, uhum, que ela é muito profissional. entendi. Ela é muito boa na entrega, no planejamento, na responsabilidade, na ética, na estratégia, e ela traz um valor por trás do que o consumidor vê, que é um dos princípios de que por que a gente também aposta nisso. Uhum, Então, muito no mercado, né, de patrocínio esportivo, não necessariamente tem uma estrutura muito grande e profissional que dá a entrega dos patrocinadores. uhum, E essa empresa dá. Então, é, ela dá uma segurança operacional que faz com que você tenha confiança na entrega. Então, legal. isso é uma procura que é importante para quem quer patrocinar Uhum, esporte. legal. E pensando em todos os produtos, sua trajetória, acho que todos os produtos que você trabalhou são mainstream, são produtos que todo mundo conhece. Estamos falando de Bic, estamos falando de Nestlé, estamos falando, acho que hoje também, Renata e o Galo. Acho super legal. Como que faz para inovar num mercado, no marketing, num mercado tão, sei lá, como é que eu vou num biscoito, como é que eu vou num azeite, como é que eu vou fazer no chocolate, como é que eu vou fazer numa caneta, como é que eu vou fazer nos produtos de etiqueta que você falou, chocolate. Como que faz para inovar, sabe, no mercado que talvez é tão consolidado, no mercado que talvez sempre fez muito parecido, são 139 anos, você falou isso, né? É. Como que faz para fazer diferente? Acho que assim, todas as empresas, né, de alimentos que eu participei e que eu trabalhei, cada um tem os seus processos de trazer inovação. Muitas Uhum, empresas têm inovações globais que são adaptadas, ou inovações regionais, ou inovações que surgem do próprio mercado. Mas inovação, a gente sempre acha que inovação é aquela coisa que quebra paradigma, que vem e traz um novo segmento, uma nova categoria, uma coisa super revolucionária, né, no seu negócio, no seu fatia de negócio. E tem vários níveis de inovação, né? Então, a inovação ela precisa ser relevante, ela precisa trazer algo que o consumidor ou que o mercado vê valor e vê diferenciação. Mas uhum, mesmo assim tem inovação que é a extensão de linha, que é fundamental para escala, para espaço de gôndola, para entrega de mix mínimo para consumo, para consumidor que busca variedade de sabor dentro de uma categoria. Então, não é demérito nenhum uhum, inovações que são só light innovations, uhum, coisas muito simples, conceitos, formatos, tamanho para adequar desembolso unitário, precificação, uhum, até para carregar melhor, para embalagens mais econômicas, quer dizer, tem várias frentes para se inovar, uhum, né. E aí quando você fala: "Nossa, mas e como é uma inovação para tentar sair fora disso?". uhum, Aí você tem que entender, qual é a estratégia da companhia, qual é o uhum, posicionamento dela, o que ela tem de disponível para fazer, ou o que ela tem de capacidade de investimento, ou qual é a visão de longo prazo para que você possa entender se isso agrega ou não ao que você se propõe a fazer como negócio. uhum. Então, aí você pode, buscar, eh, ou investimento tecnológico, ou parceiro, ou alguma outra maneira de trazer isso. Mas a gente Uhum, pode legal. chegar em alguns exemplos que a gente pode, Aham. esclarecer E, isso. e olhando para o marketing, assim, a gente olha muito que. Eu vi uma frase até na NRF em Nova York que a gente tava, que era o pessoal do marketing, o pessoal, os CMOs e tal, eles são. A gente tá olhando muito o mercado, né? Então a gente acaba. É quem vê a inovação primeiro, é quem faz primeiro. E a inteligência artificial chegou primeiro no marketing. Era todo mundo criando conteúdo, agora não, agora tá chegando em logística. É. Até a discussão da NRF foi muito essa, assim. Deu de usar IA só para marketing. Vamos começar a realmente ganhar, ser mais efetivo, ser mais produtivo, pensar em operação. Para de testar, testar, testar. Vamos pensar também em fazer receita e diminuir custo, né? Então eles trouxeram muito isso. Pensando no marketing, na inovação, assim,
como que você vê isso? Acho que a gente tá falando, voltando para inteligência artificial, talvez, que é uma inovação, que é algo que tá aparecendo aí, que é algo novo, né? Então tá todo mundo meio. Naquele momento, acho que já mudou, o pessoal tá menos ansioso, É. mas é uma novidade. Como que vocês têm olhado isso e como que você acha que o marketing se beneficia com inteligência artificial hoje? Acho que ainda não tem receita pronta. Tá Uhum, todo mundo tateando como potencializar. Eu acho que inteligência artificial até tem gente que tem medo de ser substituído. Eu acho que inteligência artificial vai ser uma ferramenta que vai potencializar muito e que o que vai ter é pessoas que sabem mexer e as pessoas que não sabem. uhum, Então, acho que todo mundo tem que aprender. Na minha equipe, eu estimulo todo mundo a fazer qualquer coisa, né? Eu provoco e falo, tá bom, mas pergunta. Vê uhum, numa IA como é que funciona, vê se tem alguma coisa diferente, vê se traz alguma coisa no algoritmo que te traga um outro olhar. uhum, Então, e também lá dentro a gente já está provocando que não é só na comunicação. Também a inteligência artificial pode te trazer um entendimento de vendas, de entrega, de logística, mas pensando em marketing. uhum, E uma coisa que a gente está tentando explorar muito agora é como a inteligência artificial pode filtrar ou trazer insights do mercado e do consumo, de tendências ou de pesquisas que a gente tem. A gente coloca a pesquisa inteira na uhum, blindada e tenta trazer perguntas que tragam já uma análise mais encaminhada. uhum, A gente tem que sempre ter a preocupação de que a máquina não vai trazer exatamente a resposta, ela pode te dar um direcional onde uhum, você pode investigar um pouco melhor. uhum, Então, o senso humano, junto com a ferramenta eletrônica, precisam uhum, estar juntos, para não ficar uma coisa uhum, muito fria ou uma coisa que te leve para um caminho que não é exatamente o que você precisa. uhum, Mas esse olhar conjunto do sistema, do uhum, ecossistema, junto com a IA, eu acho que é fundamental. E tem uhum. que testar, tem que explorar, tem Sim. que ver e tem que ir para cima. Acho que pra mim a grande diferença, tenho menos tempo de carreira, mas a Monk tem 10 anos, né, então eu já vi muitas coisas e eu tô pegando por estar dentro do cubo, por estar no olho do furacão da inovação, acho que o que mais mudou pra gente é que você não pode ter a cabeça fechada pra nada, assim, você não pode falar: "Isso aqui é ruim", beleza, mas amanhã pode ser bom. Então É, você tem que estar o tempo todo olhando, o tempo todo: "Não, isso aqui não vai funcionar pra mim", não, vai funcionar, só tem que entender o jeito de funcionar pra você igual, sei lá, igual alguém negou a internet um dia, sabe, e acho que estamos nesse momento. Outro exemplo, panorama que trouxeram no evento que eu fui, é que ano passado, talvez ano retrasado, inteligência artificial era quando lançou a internet, todo mundo queria aprender a programar. Por exemplo, eu queria aprender a fazer um site. Você não precisa aprender inteligência artificial tecnicamente, você precisa aprender a usar. E acho que a partir do momento que o pessoal entende isso, as pessoas ficam menos ansiosas, porque era todo mundo: "Nossa, precisa aprender que ferramenta eu uso e tal". Cara, os grandes players vão criar as ferramentas para você usar, você não precisa criar ela, e aí você vai aprender a usar no seu mercado. Então, tenho visto bastante isso. cara, esse é um bom ponto, porque vai, há 3 anos ou há 5 anos, todo mundo estava estressado e preocupado que tinha que aprender programação para poder ter alguma sacada que pudesse ter uma ferramenta Aham. de transicionar, né, o conhecimento e tal. E hoje você não precisa saber programar nada, você só precisa saber exatamente o que você quer e saber fazer um prompt ou Sim, fazer um sim. pedido adequado. Uhum. E muita gente também se frustra no primeiro pedido e aí desiste ou É. não entende e fala: "Cara, você tem que evoluir no seu pedido". Uhum. E um pedido, e é uma brincadeira que você pode pedir para uma inteligência artificial te ajudar a fazer um pedido para a segunda. É isso. Então e aí isso as pessoas ainda têm trava, Aham. e elas acham que elas não têm a capacidade de interagir, e elas ficam tensas. E uma questão também é, o que você coloca lá, todo mundo tem acesso? Então tem um trava das Claro. empresas do Isso é. tipo: "Você não pode ficar colocando tudo aí não, cara, porque isso Uhum, pode ir para algum lugar". uhum, uhum. Então também tem mitos e tem Claro, claro. medos, tal, porque ainda não é Não tem como saber. super, né, Uhum, esparramado, ou todo mundo não tem um conhecimento claro de como vai funcionar. uhum. Boa. E como é que você olha performance hoje? Acho que assim, ainda precisa ter KPIs, mas com inteligência Acho que artificial você acho que talvez pode. a pergunta é até assim, e aí pode juntar as 2, né, tem Claro. performance e tem branding. Eh, o awareness e tal, o brand tá morrendo? A performance tá tomando conta desse lugar? Entendi. Agora sua pergunta é, cara, não, o branding, assim, quem trabalha com valor e Uhum, constrói longo prazo, o branding é fundamental. O branding é exatamente a sua conexão com o consumidor. uhum, Para que você existe, para que você uhum, está ali. uhum, Então, o branding sempre vai estar como prioridade ou como essência para você trabalhar. uhum, A performance ou
KPI ou a medição ou Uhum. o que precisa ser feito no curto prazo, tal, para que o negócio continue ativo, é fundamental para a perenidade. Tem muito foco curto, médio prazo, tal, e sustentável de negócio, estamos Uhum. falando, mas não existe separação das duas coisas. Claro que agora tem muito mais ferramenta de medição, Uhum. então todo mundo fala muito de performance, se preocupa com tanto Uhum. performance, mas também nunca se falou tanto de branding. Uhum. Você tem que ter, você não pode, hoje está tão fragmentada a comunicação, né, a Uhum. gente conversou um pouco isso antes, tão fragmentada a comunicação, tem tanta coisa que pode ser feito, que se você não tiver uma capacidade, uma inteligência, uma estratégia para ter consistência da comunicação em tudo que você faz, Uhum. você pode se perder até pela facilidade de fazer Uhum. conteúdos ou ações e Uhum. você se perder nisso. Uhum. Então, a medição te garante Uhum. para te ajudar a medir as coisas. Uhum. E querendo ou não, a tecnologia tá para todo mundo agora, né? Então, medir performance, tal, o que vai diferenciar vai ser a narrativa, vai ser o brand, vai ser a marca, porque a tecnologia vai todo mundo igual. Mas tem tanta tecnologia, tanta possibilidade hoje em dia, que também uma coisa que eu sempre falo com o meu time é, cara, foca, né? Também não Uhum. adianta você querer medir tudo. Tem coisa que não adianta você medir e isso não vai te trazer tanta coisa. Uhum. Foca no que é essencial. Claro que cada vez tem ferramentas melhores que te ajudam a medir o que é essencial também, Uhum. mas tem muita ferramenta, muitas opções hoje em dia, tá todo mundo desenvolvendo coisas novas, oferecendo coisas novas e você precisa Uhum. priorizar. Então, quem tem uma estratégia sólida, sabe exatamente onde quer ir, não precisa ter outras coisas que também não agregam tanto no caminho, Uhum. né? Você tem que testar, tem que sempre ter alguém olhando o que tem de novo, sempre Sim. alguém para ver se isso agrega ou não, tal, mas acho que a essência bem trabalhada, né? A gente Uhum. brinca que o extraordinário é fazer o ordinário bem feito todo dia, né? Uhum. Então fazer isso com consistência, acho que é mais Uhum. eficiente do que busca de tudo Uhum. para Uhum. ter, eu tenho tudo. Você tem isso? Uhum. Tenho isso, eu tenho tudo. Tá, mas você consegue ver isso tudo? Não, eu Não consigo só consigo. ver 20%. Então, faz o que é bem feito, com Não, valor, ou com precisa consistência. ver isso tudo? Não, não precisa. É. E tem o seu segmento talvez não precise ver isso, Uhum. ou sua maturidade de Uhum. negócio não precisa, Uhum. ou o seu estágio de lançamento ou Uhum. de investimento não precisa Uhum. disso agora. Você não Sim. precisa, né, você pode focar em outra coisa. Eu tem uma frase legal de um CEO de uma grande startup do Brasil, que chegou uma agência e falou o seguinte: "A gente conseguiu aumentar os números de seguidores, a gente conseguiu aumentar o alcance". Ele assim: "Tá, beleza, mas eu preciso focar em venda, porque eu preciso vender a minha empresa, porque isso faz sentido e tem que ter resultado no final do ano". Então, assim, chegar pra mim e falar assim: "É o seguinte, eu consegui um seguidor que comprou de mim, eu tô mais feliz do que conseguir 50.000 seguidores", então. Então, você tem 40 milhões de awareness ou de seguidores nas suas redes sociais. Tá bom, quantos compram? Quantos você direciona para a compra? Aham. Não, ninguém. Falei, então, não, tudo bem. Crescimento Você tem, lógico, você tem a legal. Sim, marca, você sim. tem conexão, você tem interação, você tem né, o alcance, o Uhum. engajamento, mas Hum. também você tem Não, que tem que ter isso, talvez, tem que ter os 50 Claro, milhões, só claro, que tem claro, que ter o que converte, saber medir, entender, né. claro. Legal. E a gente estava falando até antes aqui de começar, que você falou que mudou muito, né, hoje tá mais difícil. Queria É. entender por quê. Eu acho que assim, é justamente pela facilidade e pela complexidade e pelo número de ferramentas e de maneiras de se comunicar, tá muito mais complexo. Tem muito mais coisas que você precisa fazer. Uhum, Antes você tinha uma campanha que a gente brincava de uhum, 360, que era você fazer a TV, uma revista, um rádio, um outdoor e um material ponto de venda, você era um 360. Hoje em dia, se você for querer fazer um 360 efetivo, dentro da sua cadeia de valor, atender todos os stakeholders e as maneiras de se conectar com cada nicho que uhum, é o seu grande, dentro do seu grande mercado, existem N maneiras e ferramentas que estão disponíveis e surgindo. uhum, Então ficou mais complexo você se comunicar e trazer valor na cadeia. Claro que isso também trouxe mais ferramentas, trouxe mais profissionais, trouxe mais alternativas, mas se você não focar exatamente o que você precisa, você pode se perder e uhum, tentar cobrir tudo e fazer talvez pouquinho em cada coisa que é irrelevante, não tem consistência e não é e o consumidor não te percebe. Então uhum, você tem que saber exatamente como o que você é, né, e o que uhum, você precisa, quanto você até tem para investir, o uhum, quanto e que mercado você quer fazer e tentar ser eficiente e não uhum, tentar fazer tudo. uhum. E se fosse escolher, acho que vai ter bastante gente menores do que você, do que as empresas que trabalhou, assistindo para querer entender sobre Claro, claro. varejo, sobre, distribuição, sobre comunicação de fato. Por onde você começaria se fosse ele, assim, qual briga você compraria?
Isso é muito difícil responder, porque cada Aham, negócio, sei. cada negócio tem o seu Uhum, estágio e tem a sua, né, o seu jogo e o seu mercado para lidar. Mas uma coisa que ninguém dá muita moral, e isso não tem muita na tecnologia, é a embalagem, né? Tem muita empresa, a maioria das empresas não tem comunicação, não tem investimento, não tem como se comunicar, e a embalagem é a única maneira de se comunicar. E aí você tem uma embalagem que não dá para ler, ou uma embalagem que hoje em dia, né, 40 mais, 50 mais, ou não consegue ler, ou tem muita necessidade de entender informações que não estão lá, ou que não são claras, ou que não trazem o benefício do produto, ou que não trazem um território de marca fechado, ou que não tem um impacto que chama atenção. Quer dizer, uma embalagem que você faz bem feito já é um caminho de comunicação no ponto de venda fantástico para uhum, quem não tem nada de investimento, né. uhum, Então isso é para quem não tem nada. E para quem tem, claramente aí é outro, depende de novo, cada cenário é um cenário, não dá para ter essa resposta, mas eu acho que assim, é cuidar de uma comunicação simples, né, não tenta falar 10 coisas, uhum, simples, consistente, não acha que tem que fazer toda hora uma coisa nova, diferente e tal. Muitas vezes a consistência tem só nuances de que tipo de meio, de que tipo de corte, de que uhum, tipo de material você vai fazer e de linguagem, você tem que adaptar claramente, mas, você precisa ter uma consistência e aí depende de cada mercado, qual é o ciclo que essa consistência precisa estar, né. Então tem entendo. mercado que demora mais, tem mercado que é muito curto, e Uhum, depende até do giro do consumo de cada categoria para você poder ter isso. Mas eu acho que, assim, de novo voltando, é consistência, simplicidade e realmente ser transparente, ser claro com o consumidor e tentar colher esse feedback da onde você traz valor e uhum, gera, né, venda e giro, e monitorar, eu acho que quem se relaciona com você e o mercado para você tentar entender onde estão as necessidades, né. Acho que uma outra coisa, desculpa só tá, complementar, claro. serviço ao consumidor, que muita gente acha que é um acessório, ele é uma ferramenta super importante de entendimento, de insight, de Uhum, relacionamento, de agregar valor, que todo uhum, mundo deixa como segundo plano e deixa: "Não, tudo bem, a gente faz o nosso e o serviço ao consumidor só pega os uhum, problemas ou as reclamações", e não entendi. é bem assim. Então também tem que pensar no todo, né, desde Hum. do insight até o pós. Como é que vocês conseguem falar com o consumidor hoje, estando na ponta de venda? No uhum, Você está falando com o serviço ao isso consumidor é, ou serviços consumidores. ó, o nosso serviço ao consumidor, ele tem inteligência artificial que faz Uhum, todo o mapeamento também do que vem, né, uhum, do que vem de informações, uhum, elogios, reclamações, para a uhum, gente identificar tendências, para a uhum, gente identificar casos mais críticos, a gente atende todos, a gente até foi escolhido pelo MESC, acho que é a número 1 em massas de atendimento ao consumidor, uhum, entre as 10 melhores em alimentos, então a gente é uma empresa que legal. realmente dá um foco muito E grande, essas informações vêm do varejo, no caso? Vêm dos supermercados? vem de consumidores e clientes, Sim, ah, tá, né. vem direto pra eles, tá. Vem direto. E a gente tem uma coisa que a gente introduziu, que é a gente escolhe consumidores que a gente vê que participam ou que tenham uma história boa ou até Uhum, ruim com a gente, e a gente faz isso mensalmente, uma proativo, uma relação com eles. Então a gente manda para eles coisas, ou vai ter uma campanha, ou vai ter um lançamento, a gente manda antes, legal. então é uma coisa mais ativa e também perguntando o que que ele acha, o que que ele sentiu desde a última vez, o que que mudou, se a gente está entregando, o que que está melhorando. Então, Uhum, tem uma preocupação de entender, captar, né, com a inteligência artificial, fazer essa esse entendimento e monitorar um pouco do que pode ser de tendência, acúmulo, e tal, e uma entrega também ativa com eles e um relacionamento humano. Tudo que a gente tem de script, né, a gente uhum, tem script para atendimento de cada caso, né, rotas mais críticas, mais tranquilas, elogio, tem script. Mas uhum, a equipe está sempre preparada para falar assim: "Ó, você não vai copiar isso e mandar para a pessoa. entendi. Entende que esse é o script. Uhum, Agora essa pessoa você tem que falar, pô, se essa é uma pessoa mais informal, que te chamou assim e tal, uhum, trata ela da maneira dela, traz a história dela na uhum, sua resposta, traz os elementos, uhum, vai pegar um script que chega no final e fala: "Você quer também descontos e um portfólio nosso, tal?" A pessoa acabou de reclamar de alguma coisa. Então, sim. você tem que ser Uhum, empático, tem que entendi. realmente se conectar. Então, essa Uhum, preocupação de não transferir tudo para eletrônico e deixar a inteligência artificial sim. agir, porque ela pode fazer uma coisa muito fria. Então, a gente tem esse cuidado humano de se Uhum. relacionar. É, a gente tem uma relação legal com o pessoal do Reclame Aqui, né.
E eles trazem muito isso, assim, tipo, as marcas que realmente se importam em resolver o problema são as marcas que mais têm resultado lá e são as marcas que têm investido, assim. Acho que a Magazine Luiza, que tem um time de mais de 100 pessoas só cuidando de Reclame Aqui para responder e tem resultados fantásticos. A gente tem nota máxima no Reclame Aqui, a gente É, tem, acho que a gente monitora todo dia, todo tempo, porque legal. é um canal, não só o nosso canal, mas um canal do Aham. consumidor para se expressar, né? Ó, isso não foi combinado, hein, Felipe? O Felipe Paniago, que é meu amigo do Reclame Aqui, ó, falamos, tem nota máxima, viu? Legal. É, acho que eu queria saber um pouquinho de cases, assim. Você falou de embalagem, você falou de consumidor. Que case desse tempo todo de carreira que você acha legal contar para as pessoas se inspirarem? E essa pergunta é difícil, né? Peguei de. Eu adoro, né, marketing. Quem é marqueteiro na veia, assim, adora os cases, adora, né, tudo, os nossos filhos, o que a gente fez. Eu tenho um case que é muito legal, que é um case de business total, que inclui embalagem, inclui tudo, Hum, que é um case da BIC. Então, a BIC, por muito tempo, até quando eu cheguei lá, em 2010, 2011, assim, por muito tempo ela não conseguia performar em colorir, no segmento de colorir. Então, lápis de cor, giz de cera, canetinha, né, hum, um território dominado pela concorrência. E aí eu cheguei e fui fazer um diagnóstico para entender. Eu gosto muito, acho que é muito importante o planejamento antes da execução, e fui fazer um diagnóstico e fui entender cada elo da cadeia de valor, qual era o problema. O que a gente não performava? E lá dentro, as pessoas que já estavam lá falavam: não, é porque a gente lançou um produto que era errado. uhum, Aí eu falei: "Bom, ok." E aí você vai ver, cada movimento que foi feito, cada tentativa que foi feita, trouxe um problema. O primeiro veio um produto muito bom, mas muito caro. Então ele não era competitivo. No uhum, segundo veio um produto muito ruim, muito uhum, acessível, mas o produto era ruim. Depois uhum, veio um produto bom, com preço acessível, mas a embalagem é horrível e sem suporte. Depois você tem licenciamento, que é muito uhum, bom, mas não tinha comunicação. E a embalagem também não foi bem trabalhada e o sortimento era pouco, não era entendi. adequado, mínimo. E cada tentativa gerou estoque. E cada estoque gerou uma complexidade com o cliente. Uhum, E aí, queriam, né? Eu uhum, falei: olha, a grande oportunidade para a gente crescer em papelaria é o segmento de colorir. Não, mas é difícil, não dá, a gente já tentou várias vezes, toma 10 anos tentando. Não dá. Eu falei: bom, é porque cada vez que vocês tentaram só com uma parte, sem a uhum, visão do todo. sim. Então eu peguei o time, a gente fez um planejamento e fomos atrás de cada elo. Então, o promotor, o que que foi? Falei: ah, pô, colocavam coisas adicionais, não tinha material de apoio, a gente não sabia exatamente como é que era o produto, então não tinha como conversar com as pessoas. Aí você vai para o cliente. Não, toda hora eles colocam uma coisa, mas não tem consistência. Quer dizer, não estou dizendo exatamente isso, mas a Uhum, equipe de vendas, estou sem credibilidade na ponta, então acho que não funciona agora. entendi. Aí o outro, a embalagem. Não, a gente economiza na embalagem, faz internamente, então é uma embalagem simples e tal. E aí você vai, cada coisa não entregava, cada elo tinha um problema. E a gente falou: tá bom, como é que eu faço para resolver todos os problemas e ter uma solução? Então a gente criou uma linha, que era uma linha Evolution de colorir, que era uma tecnologia que só tinha na Europa. Por acaso tinha um cenário que possibilitava o investimento no Brasil por causa do câmbio, e o produto entregava performance, e a gente contratou uma agência de design eh, de alto nível no Brasil para efetivamente fazer um trabalho de posicionamento, de impacto, de diferencial, de conceitos, ícones claros, quer dizer, uma embalagem poderosa, porque era o maior investimento da companhia, era ponto de venda, Entendi. e material ponto de venda, de comunicação, tudo. Resolvemos o estoque do cliente, porque a gente comprou o estoque de quem tinha, trocou como investimento, em vez de fazer um investimento de marketing, comprou o estoque, tirou o estoque para o cara ter um estoque leve e novo, Uhum, e posicionou tanto o produto como o preço, e aí essa nova linha tinha uma campanha de comunicação de suporte e trouxe todos os benefícios claros e o treinamento de todo mundo e a comunicação com todo mundo. Quer uhum, dizer, não vou entrar em todo detalhe porque é muito detalhe, mas a gente conseguiu cobrir tudo. entendi. E aí, uma das grandes sacadas, além de equacionar todos os stakeholders e a cadeia de valor dentro da comunicação, foi que uma das grandes forças era com as escolas. E as escolas, você não pode forçar o uso do seu produto, você não pode, eles também não podem mandar tal para os clientes, não é assim e tal. E as escolas, a gente foi falar: tá bom, a gente quer ajudar a educação do Brasil.
A gente quer ajudar a educação. Como a gente pode ajudar? Então a gente fez pesquisa com escolas. O que que a gente pode ajudar a vocês? Não financeiramente, não com produto, mas como a gente pode ajudar? Aí as escolas, algumas falaram, cara, sabe o que acontece? As crianças não estão estudando porque os pais não estão mais estudando com as crianças. As crianças estão, tipo, soltas. Uhum. E aí o pai vem brigar com a gente só, mas ele não participa do processo. Então, os pais não estão participando com os filhos e os filhos estão sem apoio. E aí eles só têm a gente aqui, a gente tem que fazer todo o trabalho e a gente não tem respaldo. Então fica não tem uma conexão pai, escola e filho para dar certo. Aí a gente criou uma campanha que chama O Segredo, que é uma campanha que ganhou o F Uhum. ouro na categoria, o F Brasil entre todas as categorias, e depois ganhou o F Latinoamérica, acho que bronze, por essa campanha, porque é uma campanha de eficiência, né, com Uhum. pouco investimento, muita eficiência, que era assim, era uma prova que a criança faria para uma bolsa na escola. E aí todos os pais levaram a criança na escola, a gente escolheu e era verdade, a gente contratou a escola para, vamos te dar uma bolsa, você dá uma bolsa, a gente paga a bolsa, mas você dá a bolsa para a escola, a gente vai fazer. Aí foram lá 40 crianças fazer a prova. Só que no dia da prova, as crianças sentaram, os pais sentaram na outra sala, o pai tinha que estar, o pai ou a mãe. Aí a prova Foi pro vai. foi para os dois, o pai, a Aham, mãe, a mãe e a criança faziam a mesma prova. entendi. E quem ganhou foi a média. Então, a criança que teve a maior nota não ganhou. Quem ganhou foi a criança e o pai, que teve a média. E isso foi assim. Depois teve toda a história de. Eles se ligaram, se entenderam, viram a mensagem. Então, pais que estudam juntos crescem juntos, fortalecem as crianças, a educação no Brasil, babá. E isso viralizou. Então, isso virou uma ferramenta para todas as escolas usarem nas reuniões de pais. Então, assim, todas as escolas do Brasil começaram a usar, porque não Legal. tinha BIC, né, não falava BIC, Nenhum era só só no só no final final, né. falava: "Ok, BIC", mas você Aham. não era Ah, nada, não sim, sim, vendia a sim. BIC, mas assim, a BIC está aqui para ajudar a educação, pra vocês se Legal. conectarem, fazendo isso. Isso viralizou tanto que eu recebi da minha escola. Então isso foi assim, pô, foi um super orgulho, o negócio rolou aí durante 3 anos, então virou campanha mundial, foi para o mundo inteiro, todo o histórico, e Legal. em 3 anos e meio nós passamos a ser líderes em papelaria por causa do colorido, do crescimento de colorido e de tudo que foi abraçou-se muito Legal. o colorido da BIC por causa desse case, e isso foi um sucesso, mas Não, se muito se legal. deixar, em cada empresa que eu fui tem um Não, case que é muito legal e tal, mas e esse talvez acho que foi um dos mais legais. e talvez até destacando esse case, em época que todo mundo fala de fazer rápido, executar rápido, botar na rua rápido, cara, isso não tinha como fazer Não, não, rápido. e eu fui pressionado, falei assim: Aham. "Não, temos que lançar agora, não volta atrás". Eu falei: "Olha, sabe por que deu errado nos outros? Pois Porque é. foi feito assim. Se for fazer assim, não vai dar certo, não se cobriu todo o entendimento, tem que Uhum, entender toda a cadeia de valor, calma, isso uhum, é importante, isso é grande. Se fizer rápido de um outro jeito, você pode perder o uhum. coisa". Tem coisas que tem que ser rápido Sim. e dentro do processo você vai ajustando, quando pode, quando dá, Uhum. né, quando é outra cadeia de valor, Sim. quando é conteúdo, quando é coisa que você pode Uhum, fazer e ir ajustando. uhum. E tem coisa que, dependendo do investimento da máquina, coisa, você tem que fazer planejado, entender e testar e tal. Sim. Então acho que Uhum. Legal, legal demais. Acho que assim, acho que é legal quando vem esses cases, porque mostra muito o marketing raiz, podemos dizer assim, aquelas campanhas bem pensadas, bem feitas, mas com eficiência, né? Então a gente tem visto vários problemas agora em Cannes e várias de campanhas que realmente não foram. Essa campanha, pô, foi efetiva de alguma forma, né? Tipo, a gente consegue ver coisa. Quando que foi? isso foi em 2013 por aí, Meu Deus, 2013. legal. E, pode falar. Não, eu falei, eu tenho assim, o case Hershey da Hershey, que foi Uhum. um case Pode muito falar, pode falar. legal, tem o Heroes do Covid, que também Uhum. foi importante, Special Dark, que também de Hershey, mas teve o Babalu, que eu fui de Babalu na época, Uhum. quem conhece, né, Babalu, Ping Pong e Plock, né, Uhum. eu fui o cara que matou o Plock, né, então também tem um case de Sugar Candy, assim, que para mim o case de Babalu foi fantástico, assim, um negócio que estava caindo, estava, pô, todo mundo já desesperado, sabe, metade das máquinas desligadas, e aí o case reverteu toda uma tendência, Uhum. então Babalu para mim é um case também muito forte, Uhum. e entre outros, né. E por que você acha que tem cada vez menos case desses aparecendo no mercado? Não, acho que ainda tem cases, Uhum, interessantes acontecendo, acho que tem coisa boa acontecendo, é que tem muita coisa acessível hoje em dia. uhum, Então você vê
todos os dias coisas novas e coisas Uhum. acontecendo. Que antes você não tinha acesso. Hum, Aconteciam também, mas você sim. não tinha acesso. Então hoje toda hora você está bombardeado de coisas novas. Então você não percebe tanto as Uhum. coisas que são consistentes, grandes, Uhum. que têm grande impacto, são difíceis de você perceber na chuva de coisas que você recebe todo dia. Uhum. Mas eu acho que ainda tem muita coisa boa acontecendo, muita gente trabalhando com consistência, trazendo coisa boa. Então, Uhum. Eh, eu gosto porque eu tive num encontro com vários CMOs e falaram assim, né, que precisamos de mais pôneis malditos, né, que as pessoas saírem cantando, mas eu acho que é muito isso, sim, antes estava todo mundo consumindo os mesmos lugares, né, então era muito fácil talvez chegar é, e dar uma porrada pra todo mundo ver e todo mundo sair falando. Hoje a gente vê, sei lá, tem 2 pessoas assistindo Big Brother, uma pessoa assistindo uma série Netflix, outra pessoa tá no celular, outra pessoa tá no TikTok. Antes era todo mundo no mesmo lugar, era muito mais fácil viralizar e dar um case de porrada para o mercado todo assistir, né. e aí que tá também o que a gente falou um pouco antes do que é marketing, né? Que muita gente fala, então você viu aquela campanha, e aí, você acha que é boa? Aham. Eu falo, não faço a menor ideia, cara. Ela é bonita, bem produzida, mas se Uhum. ela é boa, eu não faço a menor ideia, porque para ser boa, ela tem que ter atendido o briefing. Uhum. E o briefing de negócios também, não só de comunicação. Então, depende, ela pode ter sido super boa, mas talvez Uhum. nível de investimento baixo que não deu a lembrança necessária para fazer a experimentação, talvez não foi no ponto exato que o ponto de venda valoriza como diferencial. Não sei, depende, tudo Uhum. depende. E todo mundo fica bravo comigo, porque Sim. como eu sou de marketing, fala, pô, essa campanha você gostou? Eu falei, cara, depende, né? Não Achei dá para te bonita, mas falar. Bonita, agora se é aham, boa, tudo depende, né? legal. Acho que até pegando um gancho disso de alinhamento com board, com CEO, com CFO, que você falou, tem que estar alinhado com o briefing do negócio, né. É. Como que você vê isso? Não, eu acho que isso é fundamental. Não adianta você não pode ser gasto de marketing, você tem que ser investimento de negócio, tá? Então, o marketing tem que estar consistente com o que a empresa precisa de resultado. Uhum. Resultado financeiro é fundamental. Não adianta Uhum. você fazer. Claro que tem coisas que são de longo prazo, de consistência, de construção de marca a longo prazo, mas você tem que estar conectado com o PNL, né? Se você é um marqueteiro que não tem PNL, não conhece o PNL, não está dominando o PNL, Uhum. aí você é um publicitário, não um marqueteiro. O Uhum. marqueteiro tem que dominar o PNL, Uhum. tem que falar de custo, tem que falar de melhor margem, de agregar margem nas ações, de ROI, de Uhum. ação, de investimento, de evento. Tem que estar conectado à responsabilidade da sustentabilidade do negócio. Uhum. Você não pode ser só olhado, né? Em alguns lugares você é olhado como um cara que gasta o dinheiro, Uhum. né? Todo mundo fala, você não está gastando. Eu falei, não, eu não gasto nada, cara. Eu estou investindo. Eu Uhum. invisto no negócio. Eu estou investindo para a equipe de vendas facilitar a venda. Uhum. Estou investindo para que a nossa máquina produza Uhum. mais. Estou investindo para a logística ficar melhor. Estou investindo em tudo. Uhum. Então, tem que entender isso. Só que você tem que entender as demandas de cada uma, de cada Uhum. área, você tem que entender as áreas e tem que Uhum. se conectar à estratégia macro do negócio para você saber que tem hora que você tem que falar, não, ok, não vamos fazer isso agora. Uhum. Acho que melhor a gente esperar, deixa o resultado chegar, a gente consolida e a gente, a partir do resultado, a gente faz o que Legal. precisa fazer. Então tem que ter responsabilidade, né? Não Uhum. adianta você ter um budget do ano, né? Tem o orçamento do ano. Então você sai fazendo sem Uhum. entender o que está Uhum. acontecendo com o negócio. Você começa a investir, 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 o negócio está assim. Sim. Fala, cara, Dá, né? sim. Você tem que, Uhum. tem que trabalhar junto, tem que ver o que está Uhum. acontecendo. Que talvez valha a pena tirar o investimento de um lugar e colocar em outro, num ponto de venda, numa promoção, numa Uhum. ação tática, para ajudar né, a aumentar Uhum. o seu resultado e depois voltar com outra coisa, do que sair cego achando que você, como já Uhum. aprovou, você pode ficar fazendo o ano inteiro algo que Sim. desconectado do negócio, né? Uhum. E até eu passei 3 meses no Vale do Silício no começo do ano passado, né, olhando muito para o futuro do marketing, estava nesse momento, tinha os eventos brasileiros lá, e uma frase que eu escutei que marcou bastante é que o CMO ele é o novo CMO ele tem que ser startupeiro, por exemplo assim, ele tem que testar e tem que estar preocupado com o negócio. E acho que essa cadeira e aí em cima disso eu vi como que os bons CMOs são as pessoas que estão preocupadas com isso, né, tipo assim, é menos pensando em campanha, muito mais tá, o negócio tá indo pra onde? Eu tô ajudando o negócio a crescer, eu tô investindo meu dinheiro e fez muito sentido pra mim, porque de lá pra cá eu comecei a conversar com muito mais gente, eu comecei em eventos pra caramba, eu comecei a conhecer novas pessoas, e dá pra ver, tá todo mundo preocupado com o resultado do negócio mesmo, diferente de antes que, sei lá, um tempo atrás eu lembro que ia falar com alguns CMOs, era só campanha, 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 e fazer a campanha bonita que você falou, é boa, não sei, o que que a companhia quer, às vezes a companhia não quer nem campanha, a gente quer fazer geração de receita no ponto de venda que eu não quero fazer campanha. Então, acho que é isso, sim, acho que como
como eu vim do mundo de startups, olhar como startupeiro acho que é uma boa analogia para se fazer. Acho que esse startup, acho que quando a gente fala de startupeiro ou de Uhum, startup, é o olhar do dono, né? A uhum, dor do dono, né? O legal. cara tá ali, ele faz tudo, responsável por tudo, né? Não único, Uhum, mas quem tá ali tá totalmente conectado ao negócio inteiro uhum, para poder se provar ou provar uma alternativa, uma ideia e virar algo que seja sustentável e estruturado. Então, eu acho que uma boa analogia e assim, acho que marqueteiro tem que ter um olhar de dono. uhum, E ele tem que ter um olhar responsável de toda a cadeia de valor. Ele tem que entender o impacto das ações, né? Eu tenho um exemplo até que, não vou citar nomes da empresa, mas que o marqueteiro desenvolveu uma super campanha, promoção, investiu tal, só que fez um pack que não tinha pegada, não tinha pega. uhum, E o promotor, e tinha um brinde. E o brinde era fácil de tirar. E o consumidor estava tirando o brinde. E isso dava um problema que todo mundo queria bater no promotor, porque não tinha estava no tabloide, o promotor não hum, estava ali. Aí o promotor falou: "Sabe de uma coisa? Vou desmontar lá, eu vou tirar do tabloide, eu vou desmontar no estoque para não ter problema, para não brigarem comigo". O cara destrói uma promoção pensada, estratégia, investimento, comunicação, tudo, não porque o dá pra promotor não foi pensado, aham, tinha um problema dele, ele não tinha canal de comunicação, o cara destrói uma campanha. Então, assim, se você não se comunicar e não se conectar com todo o que o seu negócio gera, como é que é a dinâmica dele, uhum. você pode fazer uma super ideia, mas a ideia não. E muitas vezes você fala, pô, mas estava tudo certo, não sei por que não deu certo. É, porque você não Você foi não olhou ver. tudo, né. Não olhou Uhum, tudo. não tá entendendo o negócio em si. E a nova geração de marqueteiros que tá vindo aí, você deve estar entendendo, desde estagiários, novos analistas, como é que é essa nova trabalhar com essa nova geração? Cara, eu acho ótimo, né, eu gosto muito, eu tenho uma equipe que tem todas as idades e tal, e eu acho ótimo. Eles estão muito mais ousados, eu acho que eles estão muito mais curiosos, estão muito mais independentes, buscam mais do que o trabalho diário, eles buscam e aí não é um propósito vazio, eles buscam, eh reconhecimento, entrega, participar de fato, realizar, aprender. Então, acho que tem uma energia aí muito boa, latente, que a única coisa que quem está um pouco mais sênior, mais maduro ou liderando é, de novo, direcionar um pouco. Tentar dar uma Uhum, direcionada e falar: não, não, ótimo, explora, explora, tá tudo certo, uhum, testa, me traz, vamos tentar entender o valor disso, vamos tentar trazer, não podar e não dizer, não, larga a mão, faz o que tem que fazer aqui, não uhum, faz o que, faz só o que eu tô te pedindo, você mata o cara, né? O cara tá querendo te provar, trazer coisa nova, trazer coisa que ele aprenda e ele uhum, quer se desenvolver. Então, tem que dar campo, tem que dar espaço, tem que uhum, ter responsabilidade, tem que ter entrega, mas tem que dar campo. E eu, assim, acho que tá todo mundo já nasceu digital essa geração, já tem uma outra linguagem, eh, então e eles têm uma pressa violenta, eles querem fazer tudo, várias coisas, tem muita coisa que dá para fazer, que é aquela coisa, tem tanta coisa para fazer que tem uma certa frustração também. Cara, não uhum, dá para a gente fazer tudo isso, porque senão a gente vai dispersar investimento, vai dispersar foco, vai dispersar. Não, mas tem tanta coisa que dá para fazer. Não, eu sei, mas não uhum, dá para fazer agora. uhum, Né? Então, vamos fazer um teste, testa isso aqui, faz isso aqui e tal, para você uhum, exercitar, tal, a gente pode trazer isso num outro planejamento, mas não dá para fazer tudo. uhum, Mas isso é que mantém a vivacidade, isso que mantém a marca conectada com a geração. As gerações são as gerações que estão aí, né, as entendo. novas. Então, você ter gente da geração é ótimo, porque vai te desafiar, vai te trazer um outro olhar, vai te trazer uma coisa que você tem que ponderar, mas tem que prestar atenção. Tem muita Uhum, coisa que vem aí que é de uma outra linguagem, um outro jeito de ver, né, um outro jeito de consumir, uhum, né? O cara tá, né, a gente já brinca, vocês já sabem, e todo mundo já sabe, mas o cara tá no computador, ele tá assistindo ali uma série, no celular tem um negócio que ele tá fazendo, no iPod dele tá tocando uma outra música, ele tá fazendo tudo certo, ele tá uhum, fazendo o que tá fazendo. Só que se você corta e fala: "Não, não, cara, pega aqui um caderno e me faz um", o cara fala: "Não". O cara fala: "Não, não, você tá louco". Então não pode também querer, podar o que tá rolando, mas tem que direcionar. E eu acho que essa é a palavra, tem que legal. tem que beber nessa fonte, porque tem muita coisa ali, eu Uhum, aprendo muito, cara, todo uhum, dia eu tô aprendendo. E eu falo: "Espera aí, o que que você fez?" Eu fiz: "Me uhum, mostra aí". Como é que foi que você fez? Não, eu fui ali, trouxe isso aqui, baixei, fiz isso aqui, então eu falei, uhum, cara, boa. Aí eu falo, boa, solta isso, manda pro pessoal, vamos ver como é que ele. Aí ele manda, todo conta. E isso, aí você, pô, você aprende, aham, valoriza, reconhece e fica, uhum, e dá a mensagem para todo mundo sim.
vai, Bora. explora, traz Uhum. coisas que a gente vai vendo. Não dá Legal. pra fazer tudo, mas a gente vai Legal. filtrando. Eu sempre fui o mais novo da mesa, assim, né? Eu tenho 31 anos, então eu tô até em 10 anos a mão que eu comecei com 20 anos. E aí, nos últimos tempos, assim, eu tenho conversado com mais pessoas mais novas, normal. Tem uma galera da mão que vai entrando no estagiário, entra pessoa mais nova. E aí a gente tem uma estratégia muito forte, que é de podcast, né? A gente fala, o podcast vai crescer, realmente em números vai crescer, sei lá. Falam que daqui 10 anos vai crescer 10 vezes. Então hoje é 800 milhões, vai chegar em 300, vai chegar em 30 bi. É um negócio bem. Vai crescer muito. E aí eu comecei a falar sobre isso num evento para um monte de universitários no final de faculdade de marketing. E ele assim, beleza, legal, Edu, pô, a gente gosta, mas cara, a gente não escuta podcast. Eu falei, como assim você não escuta? Cara, a gente não consegue ver um vídeo, ver um áudio com mais de 10 minutos, cara. Sim, não dá. E aí a gente falou, pô, aí eu lembro que eu juntei todos eles, começou a conversar, a desenhar, e aí na hora eu mudei, assim, falei, pô, tem que ouvir essa galera, porque realmente eles são os novos consumidores, e eles são os novos marqueteiros, e estão olhando pra isso, e a gente pensa muito no hoje, no que tá acontecendo, quem tá tomando decisão. Então, mas o podcast, ele gera os cortes. Isso. Ele gera o conteúdo picado que vai pro, né, agora o YouTube Shorts, cara, tá, né, toda hora você tem ali, e ele tem, aí você só tem que ser, ou na edição, ou na construção do podcast, ter o conteúdo conciso para que você possa ter os cortes que sejam relevantes. Uhum. Mas, se você tem um podcast aí, eu vou te dizer que, por um outro lado, Uhum. eu aprendi isso com meu filho também, ele escuta lá um podcast de um cara de conteúdo de um assunto específico, né, de game, de não sei o quê, por 4 horas, Entendi. né? Então, assim, Sim, e sim. aí? É que daí ele não entende que é um podcast. Não, tudo bem, mas Sim, sim, né? É um é conteúdo isso. digital gravado. Sim, sim. Ah, não é um podcast de bate-papo um com o outro, mas Mas é algo é, interessante pra ele. é um conteúdo que ele consome por 4 É horas. isso. Então, assim, Uhum. tudo depende do que o cara tem, Uhum. entendeu? Lógico, no dia a dia o cara não vai ver Uhum. isso, mas acho que tem espaço para conteúdo de vários Uhum. formatos. Mas eu concordo que hoje um livro para você lançar, você lança o livro, mas antes do livro você lança as pílulas num podcast, você lança as pílulas num shorts, você lança um conteúdo numa plataforma digital. Uhum. Quer dizer, você lança muito mais coisas que não seja o livro Sim, do que o livro. sim. E o livro é onde ele busca, se ele pelos impactos que ele teve, ele Uhum. se conectou, achou curioso, Uhum. aí ele vai para o livro, Uhum. né? Mas o livro, ele é um dos Ponto, né? 30 produtos que você tem que gerar para que o livro aconteça. Uhum. Indo pro final, uma pergunta que a gente quer fazer, principalmente pra quem tá ligado ao varejo, é retail media. Como que vocês têm trabalhado e como que você tem visto isso, assim, acho que talvez foi uma das frases mais faladas nos últimos 2 anos da NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, e o Brasil tá cada vez fazendo mais ações, a gente vê várias telas no GPA, várias telas nas gôndolas feita pela indústria. Então, como que vocês têm trabalhado e como que você acredita que é esse futuro do retail media? Nós tivemos essa discussão do NRF do ano passado, a gente já, parte da nossa discussão do planejamento estratégico já contemplou esse entendimento. Acho que a mídia no ponto de venda vem apresentando vários testes e iniciativas, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa consolidada, muita coisa ainda testando, e eu acho que assim, o futuro tem um grande espaço no retail media, é um grande potencial. O consumidor passa muito tempo, né? Se a gente contemplar aqui um short de 10 segundos, ele passa 30 minutos num supermercado, né? Ele tem a experiência, quem vai na loja ainda, né? Uhum. Tem muita gente que ainda vai em loja e vai continuar indo, tá? Porque tem uma experiência sensorial e de impulso que você não tem no e-commerce. Mas essa pessoa tá ali e ela tá pesquisando no celular, ela tá pesquisando né, sobre os produtos que estão ali, e ela é suscetível à compra por impulso. Então, o tempo de espera dela, o tempo de vaga, o tempo de logística interna, todo esse tempo é um tempo útil Uhum. e disponível. E eu acho que aí, quem antes só trabalhava em embalagem, né, que é a comunicação básica, está ali, precisa pensar no retail media como uma forma de mídia é, mais eficiente promocional no momento de escolha, de impulso do consumidor ali. Nem todo mundo, né, tem a condição de investir e Uhum. nem todo mundo precisa investir focado 100% ali. Mas tem categoria que é prioritário, né, Entendi. estar no retail media. E eu acho que é o futuro, eu acho que tem algumas ferramentas que geram para pequenos pontos de venda mídias para fora,
né? Então, retail media para fora, para atrair consumidor, para atrair cliente, mídia que era o tabloide antes de papel, Uhum, cartaz na frente do supermercado. uhum, Hoje o cara faz uma peça e manda para o WhatsApp para toda a base dele do bairro, né? uhum. E um cara que só tem um supermercado, tem um caixa, e não Sim. sabe nem, né, não tem a tecnologia, mas ele por WhatsApp ele manda a mensagem, vem o material, ele solta para todo mundo. Então o retail media não é só na Uhum, tela ali no checkout, mas tem muitas alternativas, né? Rádio, TV, conteúdo. Tem muita gente criando conteúdo nas redes, né, de uhum. supermercado ou de atacado e tal, para atrair o consumidor via eh, o consumo, o hábito, a receita, quer dizer, o que ele, qual é o benefício que aqueles produtos e aquele ambiente gera para ele, né, Uhum. como comunidade. Né, os supermercados estão criando as suas comunidades, não é mais só o CRM, não é só mais, né, a vantagem do clube de compras, e sim as comunidades. E as comunidades têm conteúdos em comum, experiências em comum, e o Retail Media é a plataforma que conecta todo mundo. Sim. Eu acho que é o futuro, acho que ainda tem muito o que acontecer ainda, Uhum. mas a gente está de olho, a gente investe em algumas coisas, a gente faz um tato em algumas coisas, mas sempre tentando conectar com a estratégia total e não só esforço tático, né? Então, Perfeito. algumas vezes tem oportunidade de esforços táticos que são ok, né? Que é talvez qualificar um pouco mais o tabloide anterior, né, o que era a onda só de tabloide, você qualificar um pouco um esforço tático promocional do mês, né? Uhum. Você tem um pouco isso, mas tem muita ferramenta já disponível que dá para você construir uma estratégia de comunicação e de geração de experimentação, compra, recompra em algumas cadeias que estão mais estruturadas. Mas eu acho que, para mim, o futuro é todo ponto de venda vai ter retail media de uma certa forma, Uhum. entendeu? Legal. Mesmo que seja pelo WhatsApp, mas Entendi. vai ter. Legal. Perfeito. Acho que muito obrigado pela visita, por conhecer aqui o espaço, por trazer tanto conteúdo e super cases legais e uma trajetória muito massa. Eu gosto de falar sempre. Acho que, acho que quando a gente é mais novo, eu brinco com o Terra, né? O Terra, que é meu sócio, ele é 20 anos mais velho que eu. E ele brinca assim que no começo, quando ele vinha, a gente batia muito cabeça. Hoje a gente entendeu que a gente bate cabeça em algumas coisas, discussão de idade, mas acho que o quanto que a gente consegue aprender quando tem pessoas que é tempo de estrada, sabe? Assim, é a mesma coisa que eu vou conversar com alguém de 18 anos hoje. Pô, eu tenho mais tempo de estrada, então eu Né? tenho mais coisas e você tem muito mais que eu, que o Terra tem muito mais que eu, então a gente acaba trazendo e aprendendo muito mais com exemplos. Ontem ele contou um case que eu falei, cara, como é que tu nunca me contou isso? Ah, porque sei lá, eu nunca pensei, pensava, cara, isso aqui é muito legal, a gente podia pensar, sabe? Então, É. acho que tem muito mais repertório e acho que o repertório faz ser um marqueteiro melhor, fazer campanhas melhores, pensar muito mais o negócio. Então, obrigado aí pela troca. E aí eu queria que você desse uma última dica para quem está assistindo a gente. Olha, eu que agradeço. Eu agradeço muito a oportunidade, porque quando você faz pergunta e quando você pensa no que você vai falar e qual é a resposta, você também revisita coisas, você avalia coisas, você analisa coisas e faz você também se desafiar e entender o que precisa buscar, né, melhorar. E eu Hum, acho que a minha dica é nisso, nesse caminho, que tem que continuar, né, explorando, aprendendo, nunca achar que, não, já sei tudo, já tenho tempo de estrada, já sei resolver os problemas, fica tranquilo que eu domino. uhum, Cara, é pelo contrário, você tem que se manter conectado, se manter eh, eh, ativo, aprendendo, curioso, humilde, né, e uhum, tentando buscar com todo mundo, com gerações com mais rodagem ou menos, explorar tudo que está acontecendo por aí para ficar conectado no que vale a pena para o consumidor, o que vale a pena para o mercado, o que vale a pena para os clientes, o que é uhum, valor. O que é valor? O valor muda, o valor tá aí uhum, todo o tempo se reinventando. Então você tem que estar conectado nisso para você sempre ter a certeza de que você está buscando o máximo para agregar valor ao negócio. entendi. Legal. Mas agradeço aí o Acho- convite, É muito bom. espero aí que tenha muito mais outros podcasts para ajudar, eu acho que isso também gera conteúdo, né, Uhum, um conteúdo que ajuda as pessoas, hoje em dia é uma maravilha, porque você tem acesso a tudo, uhum, né, você quer aprender qualquer coisa, quer ouvir sobre qualquer coisa, eu te uhum, comentei que eu vou no carro para o trabalho, eu vou ouvindo podcast justamente para aprender, para uhum, pegar alguns insights, então, o que vocês geram, uhum, gera, tenho certeza que muita gente aprende, se desenvolve, uhum, se desafia a partir dos comentários que surgem aqui. uhum, E aí essas pessoas levam para cada um, né, leva uhum, para o seu caminho um jeito de buscar a uhum. informação mais densa, mais com mais conteúdo para poder se desenvolver.
Tem tanto podcast sendo criado, uma dica que eu dei pro meu irmão tem 20 anos e ele falou, pô, Edu, tô com dúvida nisso aqui. Eu falei, cara, dá uma olhada, alguma autoridade falou sobre isso em podcast, sabe? Escuta o que ele tem ideia É, sobre isso, escuta qual é a dica que ele dá pra alguém, ele sempre vai falar alguma coisa no meio ali. Então, cara, para um tempinho, ou tá lá, vai estar no ônibus, vai estar no Uber, vai estar indo pra faculdade, bota no ouvido, escuta o diretor, sei lá, ele é programador. Algum programador, pô, ele fala inglês. Então, pega algum gringo que tá falando exatamente sobre o seu é. problema. Você não é a primeira pessoa que tá com esse problema, não é? Não, e o que eu te falei todo dia eu ando de carro muito tempo, né? E quem vive em São Paulo também tem isso. Uhum, E como eu pego estrada mais tranquilo, eu ouço podcast todo dia. uhum. Então, todos os dias eu seleciono o que eu É, quero ouvir, o que eu quero é, aprender, o que eu quero exercitar. uhum. E isso, cara, o que era um problema para alguns, né? O que é É, problema para alguns, uhum. para mim é valor. Eu fico um tempo dedicado, Fica até meio, obrigatoriamente dedicado a aprender fica coisas até e meio mostrar. chateado quando tá chegando no lugar e É, fala, pô, tô de vez em quando chegando assim, já. pô, o podcast não acabou? Peraí, eu vou dar uma pausa no quarteirão até terminar o assunto. Obrigado, Emerson Boa. Ligação. Valeu, galera. Esse foi mais um de Galho e Galho, o podcast oficial da Monk, diretamente aqui do Cubo Itaú. E falando sobre marketing, sobre tendência, sobre o que foi feito no mercado e para onde vai o mercado. Valeu, até mais!